Olá portistas, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto. Hoje também vamos fazer a análise de um jogo que foi uma verdadeira noite europeia também à moda do Porto. A vitória por 1-0 frente ao AC Milan, no Colosso italiano, gol de Luís Dias. Resultado que creio eu até que peça por escasso face o volume ofensivo do Futebol Clube do Porto, e uma vitória que também foi muito necessária tendo em conta também o último jogo que tivemos frente ao Liverpool, não é? Demos outra imagem. Dragão 27, o que é que achaste? Acho que foi outro Porto que vimos hoje, não é? Ou foi o verdadeiro Porto, se calhar, não é? O verdadeiro Porto, acho que sim. Acho que o verdadeiro Porto não esteve no Liverpool, esteve hoje. Não quer dizer que mesmo que estivesse um grande Porto com o Liverpool, poderíamos ter perdido na mesma, mas não teríamos feito a exibição nem o resultado miserável que fizemos. Hoje foi um grande jogo de futebol. Eu acho que foi talvez o melhor jogo da época do Futebol do Porto. Não tenho a menor dúvida. O Sérgio Conceição montou muito bem a equipa. Acho que escolheu muito bem os jogadores. Muito bem mesmo. Incutiu-lhes também uma grande atitude e, para além da grande atitude, uma disciplina tática irrepreensível. Uma pressão alta muito bem conseguida, a provocar o erro quase na extrema defesa do Milan. O Futebol Clube do Porto a criar oportunidades atrás de oportunidades. Aos 4 minutos remata ao posto do Dias, aos 13 minutos livre do Sérgio, cabeça do Pepe para a defesa do guarda-redes. Aos 17 minutos o Taremi, após várias triangulações, remata mal ao lado. O Taremi falhou tanto. O Taremi tem para aí 3 ou 4. Da jogada. O remate do Taremi aos 22, livre de Sérgio e cabeceamento do Taremi aos 23, remate do Taremi aos 27 ao lado. Enfim, isto foi durante o jogo todo. Tivéssemos o Taremi um bocadinho mais assertivo e o Futebol do Porto saía até já na primeira parte a ganhar por 2-3-0 e seria um jogo muito mais tranquilo. Mesmo assim o Porto não permitiu veleidades, esteve muito bem também a defender. Mesmo quando teve que recuar um bocadinho linhas, isso até aconteceu pouco, mas quando teve que o fazer, esteve irrepreensível. Todos os jogadores estiveram cientes da sua missão. Grande jogo do João Mário, grande jogo do Mbemba e do Pepe, Sim. Grande jogo do Wendel. Também é importante que nós contra o Liverpool não tivemos nem o Mbemba nem o Pepe, não é? E quer se queira, quer não, são os melhores centrais do Porto, neste momento, não há como dizer, não há outra forma de dizer, não é? O Wendel é de facto um grande lateral esquerdo e é um jogador que também joga muito bem pelo interior, mas teve que ser substituído. O Zeidu também entrou muito bem. O Zeidu não dá tanto jogo pelo interior, mas esteve muito bem a defender e esteve muito bem também a atacar. Não era fácil entrar naquele momento. Não é fácil entrar naquele momento. Ele não deixou passar uma bola. O Sérgio Oliveira, um grande jogo no meio campo. É daquelas saídas que o jogador merece mesmo sair para ser aplaudido pelo estádio, não é? Completamente. Não fosse o árbitro a inventar um amarelo, que ele até sai um bocadinho por causa disso, não é? A propósito disso, eu disse, bem, naquele momento eu apeteceu-me insultar o árbitro do pior. Já estamos habituados, não é? Nós, para além de termos um grupo altamente competitivo e extremamente difícil, ainda temos que jogar contra a UEFA e contra estes árbitros que são uma vergonha. Pois é isso. Não há outra forma de dizer. Mesmo assim, apesar de tudo, o árbitro depois acabou por ser um árbitro que deixou jogar, não foi... Ele para o Milan apitava quase tudo, para nós é que tinha dificuldade. Mas eu temi que a coisa ainda ficasse mais tendenciosa. Não foi tão escandaloso como em Madrid, por exemplo. Em Madrid foi vergonhoso. É um jogo mesmo para ser auditado pela Interpol e pela Europol. Bem, mas acho que o Porto dominou o jogo todo, esteve sempre muito bem. Um jogador de meio campo que jogou melhor na segunda parte, mas na primeira esteve uns furos abaixo, foi o Otávio. O Sérgio, um grande jogo. O Uribe também acho que jogou muito bem. Pronto, não é um jogador que se mostre muito, mas esteve bem. Ele recuperou bolas, que foi uma estupidez. Impressionante. Depois também temos um banco de grande nível, não é? Com o Vitinha, que de facto já entra e joga como o maior entre os maiores e, portanto, que também deu
O Vitinha agora Ele não se até esconde, corta não é? bolas. O Vitinha não se esconde. Isso é Não se fantástico. E entrar num jogo, naquele momento, depois do gol do Porto, e vir assumir, ele baixava, ele vinha pedir o jogo ao Diogo Costa. Completamente. Uma coisa. E até Não é para todos. a defender, a iniciar jogadas de ataque, Sim. A permitir um jogo de triangulações pelas alas, nomeadamente com o Zaidu. Ele fez isso algumas vezes, muito bem mesmo. Sim. Mas acho que o Porto sentiu ainda assim a falta do Sérgio Oliveira, e eu não o retirava se não fosse. Aliás, eu percebo a substituição por causa do amarelo, mas se não fosse isso, eu acho que não era de retirar, porque o Sérgio estava. Sim. E ele se calhar estava-se a mostrar para o campeonato italiano, agora digo eu em jeito de provocação, mas que ele estava a fazer um jogo de encher o campo, estava completamente. Sim, indiscutivelmente. Depois na frente, um jogaço. Eu acho que elejo talvez o jogador, o homem do jogo. Pela imprevisibilidade, pela capacidade de inventar futebol, o Dias. O Dias, julgo, fez um grande jogo. É o homem do jogo. Até porque soube metê-la dentto da baliza, não é? Sim, o Taremi tivesse um bocadinho mais a UEFA escolheu como homem do jogo. Eu apeteceu-me rir. Os próprios comentadores também do canal que estava a dar o jogo também disseram que acharam um bocadinho, enfim, não disseram que era estranho, mas se o Taremi então marcar. Pois, a questão é essa. O Taremi é um jogador muito importante no processo de Estava equipa. Agora, estava em todo lado. Agora, e ele estragava praticamente as jogadas todas e também não vou dizer que teve desastrado na finalização, teve um bocado de azar também, mas em tantas oportunidades não é só azar, não é? Também foi um bocadinho assim. Dragão 8, mesmo na segunda parte, tantas bolas que lhe chegaram e ele depois decidia mal e estragava as jogadas. Na segunda parte então a bola ia ao Taremi e perdia-se. Aconteceu muito. O Evanilson, um bocadinho apagado. Foi muito no jogo, até o avançado mais em cunha, não é? Mais metido na área, mas também não lhe chegava muito jogo. Sim, mas eu gostei muito do Evan. Aliás, a não ser pelo desgaste físico, se calhar o Evanilson também, devido à pressão e de ter corrido muito, se calhar estava mais desgastado, mas eu tirava mais pressa ao Taremi que o Evanilson, não tenho problema nenhum em dizer isso. Porque o Evanilson estava, quando tinha a bola no pé, segurava, associava-se, dava apoio, jogava de frente para os colegas. E o Taremi mas teve pouco jogo. Teve pouco jogo. Agora, mas repara uma coisa, a partir do momento que ele sai, também coincide com o golo do Porto, mas nunca mais visto o Porto perto de fazer outro golo. Não é só por ser o Evanilson, foi pelo facto de teres deixado de jogar com dois avançados também, não é? Sim, sem dúvida. O Porto retrai-se e também fica ali. Sim. E então com o Taremi tão desastrado, era de entrar mais cedo até o Tony, que entra sempre com grande voluntarismo, com grande... Sim. Não é? Agora, um jogador que eu não percebo porque é continuar a entrar é o Corona, mas já lá vamos. Pois, mas pronto, acho que o Corona de facto é um jogador que está ali um bocadinho a mais, pode ser que o Sérgio ainda lhe faça um bocadinho a cabeça para ele tirar da cartola assim algumas jogadas de gênio, que se ele quiser pode tirar. Vamos ver, pode ser que seja útil. Não sei, eu acho que ele não quer estar no Porto. Já não vejo prazer, não vejo felicidade no Corona. Ele neste momento também já não é, convenhamos, não é quase uma escolha residual. Ele só é escolha residual porque residual, mas entra à frente do Chico, entra à frente do Fábio Vieira nas Champions, portanto. Pois, é verdade. Isso vale, não é bem assim, não é? Pois. Mas foi um jogo em termos de oportunidades de golo, foi um jogo de tendência única. Foi, claro. Eu só temia era que de facto até tipo um Ibrahimovic, não é? Inspirado no final, fizesse daqueles remates loucos que ele às vezes faz e era um balde de água fria, mas não pode haver também tanta injustiça no futebol. O Porto tinha que ganhar este jogo e merecidamente ganhou, e agora relançou a sua candidatura aos oitavos de final. Porque é caso para dizer, ainda bem que o Liverpool ganhou em Madrid também. Precisávamos um bocadinho disso. De facto, neste grupo, sendo um grupo de altíssima competitividade, há de facto uma equipa que é estratosférica, que é o Liverpool. Está acima de todos.
E depois o Porto agora terá que discutir com o Milan e com o Atlético, e o grande jogo. O Porto quase que se vê obrigado a ganhar também em Milão, não é? Sim, E aqui sim, fazer está obrigado a ganhar. um grande jogo com o Atlético, que também Está não será obrigado a fácil. ganhar porque o Atlético ganhou em Milão também, não é? Portanto, o Exatamente. Porto, se o Atlético ainda fosse lá, ainda podia empatar, não, mas eles ganharam lá, portanto, o Porto, forçosamente, para seguir em frente, vai ter que ganhar lá, já se sabia disso. Sim, sim. Sim, até porque agora o Milan quase que fica um bocadinho. O único objetivo que lhe resta será eventualmente manter-se tipo numa Liga Europa, portanto, ficando em terceiro lugar, derrotando o Porto. Portanto, Não um é bocadinho. impossível ainda, atenção, o Milan não Não, está fora não é da corrida. impossível. E o Não é mal é impossível. que somos nós a levar outra vez com eles no jogo da morte mesmo, porque se eles perdem ou empatam o próximo jogo, então aí Pois, é pois. que chapéu. E aí admito que eles estarão mais fortes. Eu Pois, até eles estive. tinham muitas ausências, eles. Tiveram. E eu pensei numa Portanto, coisa: nunca vi o Milan neste grupo. O Milan já jogou com o Liverpool, esteve quase a ganhar o Liverpool. O Milan jogou com o Atlético e merecia ter ganho o Atlético. Foi ali por uns cêntimos que perdeu, ou ali por uns centímetros, uma coisa um bocadinho inexplicável até. E, no entanto, com o jogo, eu acho, com o Porto, acho que foi o Milan mais eclipsado deste grupo, desta temporada, digamos assim, sim, neste sim, grupo. sim. Foi o jogo menos conseguido deles. Foi o jogo menos conseguido. Eu deste jogo o que eu tenho a dizer é um bocadinho por aí. Voltámos a ter um Porto altamente personalizado, a pressionar alto, e eu faço aqui mesmo um ênfase porque o Sérgio Conceição pode dizer o que quiser, mas foi estratégico da parte dele contra o Liverpool defender baixo, e ele próprio Sim. disse isso na conferência da antevisão, que se calhar pressionar alto contra jogadores que exploram muito bem o espaço nas costas, etc, etc, podia não ser uma boa ideia. Bem, defender baixo é que não foi uma boa ideia de certeza, porque fomos completamente atropelados. E aqui o Sérgio volta, e muito bem, à sua identidade. Vimos um Porto a pressionar a primeira fase de construção do Milan, com o Ivan Nilsson e com o Taremi a pressionar logo nas defesas centrais do Milan, e mesmo inclusive a guarda-redes em alguns momentos. E quando o Porto tem esta eficácia coletiva, tem esta concentração competitiva, tem esta... Eu acho que isto é quase uma concentração quase de nota 20, porque não há um momento que se falhe, porque se falha um jogador está outro. O Porto condicionava a saída, o Milan não conseguia, não tinha espaço para sair a jogar, o Porto obrigava-os a Muito bem recuar. também o Porto nas transições defensivas. Curiosamente, Também. indo ao encontro daquilo que tu estás a dizer, o Milan mais forte é o Milan instalado no meio-campo do Porto. E foi isso que o Porto evitou. Isso. Mas o É? Porto, o ano passado, não deixou ninguém fazer o que deixou fazer ao Liverpool. O Porto não deixou o Chelsea fazer isso, o Porto não deixou a Juventus fazer isso. O Porto, eu lembro-me perfeitamente naquela eliminatória aberrante em Sevilha, porque suas excelências inglesas quiseram jogar em Sevilha e lá fomos nós atrás muito contentinhos para Sevilha. Eu lembro-me do Porto estar a pressionar logo no Rudiger e no Tiago Silva e no Azpilicueta nas defesas do Chelsea. Portanto, o Porto nunca abdicou disso e, portanto, hoje voltamos a fazer isto. Conclusão, voltamos a ter um Porto controlador que foi dominador, porque depois, de facto, individualmente estiveram todos bem, um ou outro um bocadinho abaixo do nível da equipa, mas coletivamente foi um Porto fortíssimo, que hoje não fosse de facto a falta de eficácia, tinha saído aqui com um resultado confortável. Eu acho que se ganhássemos 3-0 pelo menos não era escândalo nenhum, e acho que até se calhar estou a ser curto. Não, era justíssimo. O Sérgio Oliveira e o Uribe a um nível estratosférico. Eu até pensei para mim próprio, será que a equipa que precisa de falhar tanto para marcar um golo? Acho que não há equipa que precise tanto disso como o Porto. É impressionante. Então neste jogo foi uma coisa impressionante. Foi impressionante. Portanto, acho que o Porto fez um grande jogo. Estávamos todos a precisar disto. Acho que o grupo estava a precisar disto. Concordo contigo, melhor jogo da época, não tenho a menor dúvida disso, porque não houve falhas.
não consentiste nada, desde o Diogo Costa até ao Taremi, toda a equipa, um bloco super condensado, super compenetrado, uma coisa mesmo exímia, quer dizer, perfeita. Eu não consigo arranjar mesmo outros adjetivos, porque acho que foi mesmo isto que aconteceu, porque era um jogo muito difícil, muito mais difícil, e pese embora as baixas do Milan, como o Theo Hernandes, o Brahim Dias, sobretudo, que é um criativo muito, muito perigoso, e o Rebic também, alguns por Covid, outros por lesão não puderam estar cá. Mas pese embora, quer dizer, tinham o Rafael Leão, tinham o Tonali no meio campo, quer dizer, não falta craques àquela equipa, e o Milan precisava muito deste jogo também, e na primeira parte, alguns momentos sentiste que o Milan podia ir lá, podia ferir, podia marcar ao Porto. Também havia essa, nós sentimos o poder do Milan, é isso que eu quero dizer, portanto, e o Porto ter ganho e ter feito esta exibição tão consistente, encheu-me as medidas, o estádio estava num ambiente também fantástico. Isso é das grandes qualidades. Foi incrível, foi um grande jogo, um grande noite europeia. Sim, já temos dito isso algumas vezes. Uma das grandes qualidades do Sérgio é esta capacidade de regenerar a equipa quase que como a Fênix, não é, que surge das cinzas, porque o Porto foi cilindrado pelo Liverpool num jogo-treino do Liverpool. Completamente. Nós até estamos a ser injustos para com o Atlético e para com o Milan por termos estendido a passadeira ao Liverpool. Porque o Porto é difícil de bater, então no Dragão é mesmo difícil, mas por algum motivo ao Liverpool parece que se estende a passadeira. E mesmo assim, naqueles momentos que podiam ser os momentos mais periclitantes para o Porto, sobretudo na primeira metade da primeira parte, em que o Milan ainda se mostrou, mas o Porto foi subindo no jogo, e foram tantas as oportunidades, e criando tantas oportunidades, que isso também de alguma maneira punha o Milan em respeito, não é? Exatamente. Eu creio que estará tudo dito. Vamos passar aqui no instante às votações. É a tua vez agora. Hoje é a minha vez, portanto eu vou tentar ser rápido, porque a gente já falou globalmente dos jogadores. E até um bocadinho de cada jogador. E individualmente, exatamente. O Diogo Costa, exímio, uma segurança, depois de uma semana de renovação com os Colossos Bahia. Um jogo com os pés, não é? Sim, mas eu ia dizer que os Colossos Vitória Bahia e Elton ao lado até podia sentir-se alguma pressão de alguma forma, e ele isto agora está a ficar sério, mas o Diogo Costa é de ferro, é de botão, portanto. Eu vou-lhe dar o 8 no sentido que ele não teve trabalho defensivo, mas ele a sair a jogar é muito importante, e acho que esteve de uma segurança, e ele passa essa tranquilidade também à defesa. O João Mário, vou-lhe dar também um 8. Para mim, e este João Mário que eu vi hoje, eu digo assim, temos lateral. Fico descansado com este João Mário. Isto foi um grande lateral direito que nós tivemos ali. Bem defensivamente. É isso. O Dragão 8, eu ia só acrescentar esta notinha. O João Mário, se nós queremos de facto fazer do João Mário o grande lateral que parece que queremos fazer, não podemos tirá-lo da equipa assim abruptamente, porque senão isso cria-lhe uma instabilidade muito grande. E hoje foi um João Mário. É o primeiro jogo de Champions que ele faz também. De uma confiança fantástica, a defender, a atacar, a verticalidade que ele dá ao jogo, a capacidade de romper. É uma coisa, lá está, às vezes a gente está tão habituado cada vez mais a ver tudo pelas televisões, quer dizer, quase que já nem se sente o verdadeiro futebol, não é? E eu no estádio consegui hoje sentir a qualidade do João Mário. Acho que é daquelas coisas que só se sente, é muito abstrato, mas vês que está ali um grande jogador. O João Mário no seu melhor, ele é rapidíssimo, ele é muito ágil, tem muita facilidade em ir no 1 para 1, não tem medo, assume, faz as suas asneiras, mas quer dizer, é ali um grande jogador, está ali um grande jogador. Ele deu tudo neste jogo. Ele sendo um jovem, sendo rapidíssimo e tendo um pulmão impressionante, notou-se em alguns momentos que ele estava fatigado, porque aquilo foi... Pois, ele claro, deu tudo em campo. Foi pesadinho. O Pepe. O Porto é um com Pepe e outro sem Pepe. Eu vou-lhe dar um 9,
podia dar um 10, mas já vi o Pepe fazendo melhor, parece impossível. Já ouvi fazer melhor, não que ele tenha feito nada de mal, porque foi irrepreensível, absolutamente irrepreensível. O Pepe até bem incorporar-se em jogadas de ataque junto à linha, é impressionante, ele tem todo lado. O Pepe é um colosso. E ao seu lado não teve pior no Mbemba, vou-lhe dar também um 9, porque ele vinha de uma lesão, eu tinha algum receio, até achei que hoje fosse o Marcano a fazer dupla com o Pepe, mas o Mbemba esteve a um nível monstruoso. Não passava nada pelo Mbemba, também uma coisa impressionante. Acho que para lhe dar o 10 faltava marcar um golo ou coisa do género, porque russou a perfeição. O russou mesmo. O Pepe foi o Pepe, não é? Quer dizer, nunca baixa daquilo, mas o Mbemba é outro jogador que também não se renova contrato, com tanta dificuldade de centrais que estamos neste momento, não é? Porque temos o Pepe tem a idade que tem, o Marcano tem a idade que tem, e temos apenas o Fábio Cardoso, o Diego Leite, eventualmente, mas portanto não é de renovar como bem. Acho que a seguir a estas renovações que foram muito bem conseguidas do Diogo e do Fábio, é o Mbemba, por amor de Deus, vais deixar ir um central desta qualidade, não é? E ele nas Champions aparece sempre ao seu melhor nível. O Wendel, vou-lhe dar um 8, uma grande exibição também, a par do João Mário. Ele de facto, até se vê muito que o Diogo Costa procura muito logo na primeira saída o passe para o Wendel, porque ele sabe assumir, sabe sair a jogar, tira com facilidade 2, 3 jogadores da frente, e de facto é um lateral que gosta muito de ir para o corredor central e envolver-se por zonas interiores. Eu acho isso muito interessante. E foi o melhor jogo do Wendel até o momento também. Estava mais solto. Aquelas mudanças de ritmo repentinamente, ou abranda ou acelera, tira o adversário do caminho. Não há dúvida, espero que não tenha tido nada de grave, porque bem precisamos dele. Passando aqui para o meio campo, Uribe. O Uribe foi absolutamente excepcional também. Eu hoje isto vou correr tudo a 8 e 9, eu vou-lhe dar mesmo um 9, porque o Uribe desdobrava-se. Eu via as pernas do Uribe a cortar bolas impossíveis, eu via o Uribe de uma capacidade combativa impressionante, parece que também não lhe acaba o pulmão, não é? E ele é um jogador que também, quando está bem, é importantíssimo para a manobra defensiva do Porto. Claro que a sair não é o forte dele, com bola não é um jogador por aí além, mas ele sem bola, neste tipo de jogos, ali com o duplo pivô, quando está bem aliado, aquilo é um regalo para os olhos ver. E ali o Sérgio, que também leva um 9. Porque, e ambos limitados cedo por amarelos. Mas o que disse do Uribe, digo do Sérgio, para mim. Acho que temos o beijo Sérgio de volta e bem precisamos dele. Porque acho que hoje o Sérgio Conceição esteve muito bem em pô-los, e eu que sou o maior fã, como vocês já perceberam, do Vitinha, do Fabier, etc. Hoje percebo. Também precisamos de jogadores com alguma presença física, eles têm, não é? Sim, e também. A par de um Gruitch, estando o Gruitch bem também. E a experiência também de Champions, e a experiência de vida e maturidade também como futebolista. Claro. Não é que eu não confio no Vitinha, mas hoje, para o jogo de hoje, acho que o Sérgio Conceição teve muito bem em pôr o Sérgio Oliveira e o Uribe. Por isso que montou bem a equipa. Concordo. Eu sei que há malta a pedir-nos para botar no Sérgio Conceição, e isso está a ser considerado e desenvolvido por nós, mas não dá para botar nele. Mas o Sérgio, da nossa parte, também vai ter uma grande nota, porque foi perfeito. O Otávio, se calhar, de todos, vai ser o que... O Otávio cumpriu, o Otávio também recupera bolas, tem uma disponibilidade física impressionante, não dá para lhe apontar nada no sentido do compromisso mas depois erra muito. O Otávio estraga às vezes jogadas também, um bocadinho a par do Taremi, quer dizer, pede-se algo mais também, e o Otávio tem qualidade para fazer mais também. Eu não querendo ser injusto com ele, vou-lhe dar o 7. Até estava aqui a ponderar o 6, mas acho que é pesado demais, porque hoje o que ganhou foi o coletivo, e o Otávio foi muito importante para isso também. O Luís Dias, para o nível que estamos a falar,
para um jogo de Liga dos Campeões, para um adversário que não é propriamente um adversário fácil de criar as oportunidades, de tirar os 2 e 3 da frente, de ser tão imprevisível, porque é desde logo uma equipa italiana e, como sabemos, elas defendem muito bem, se bem que a Série A este ano está ao rubro, porque aquilo é até a liga que faz mais golos, né? Nem parece a liga italiana, mas é difícil. Também está a mudar um bocadinho o paradigma do futebol italiano, não é? A começar pela própria seleção. Está, exatamente. E eu estou aqui muito tentado em dar o 10 ao Luís Dias, porque acho, o que é que tu podes pedir mais ao Luís Dias hoje? Ele mandou aquela bola ao poste e ia fazendo o primeiro gol. A incorporação em processos defensivos com tanta eficácia. Foi tremendamente injustiçado pelo árbitro, que não lhe marcava uma falta ao Luís Dias. Ele tomou o Luís Dias de ponta, não lhe marcava uma única falta. Ele fez o que podia e o que não podia. Mas eu vou-lhe dar o 9. Eu acho que é aqui um 9,5. Se eu pudesse dava-lhe um 19, digamos assim. Mas porque eu acho que o Luís Dias ainda consegue mais, porque ele mas para mim é o homem do jogo. Para mim é o homem do jogo. Dei 9 ao Pepe e ao Mbemba, mas para mim este 9 do Dias é superior. O Ivan Nilsson, eu gostei mesmo muito do Ivan Nilsson. Foi dos jogos que ele mais me convenceu, porque ele é um jogador que, às vezes, ao contrário do Taremi, que demora a arrancar, ele é muito rápido, ele segura muito bem a bola, ele combina também muito bem com os colegas, conduz bem a bola, ganhou matches, ganhou faltas, foi muito disponível fisicamente. E eu vou-lhe dar um 8, porque eu acho que ele só teve o azar de não ter uma oportunidade de chutar à baliza, porque eu acredito que ele faria um golo. Acho que fez um grande jogo o Evan Nilsson, sinceramente. O Taremi, eu percebo, aqui é complicado, estava a pensar no site, mas o Taremi, ele de facto está em todo lado, ele envolve-se, ele carrega também muito a bola, galga metros, é muito importante para o processo da equipa. Eu vou-lhe dar o 8 por isso, mas um avançado a este nível não pode ter tanta oportunidade e falhar tantos gols. Mas eu vou-lhe dar o 8 na mesma, porque ele também foi muito importante para o coletivo. Rapidamente para os suplentes, para não nos alongarmos muito. O Zaidu, vou-lhe dar o 7 pela dificuldade de entrar neste jogo, e ele entrou e fez tudo bem. Defendeu muito bem, atacou bem quando tinha que atacar. Acho que esteve a um muito bom nível. O Corona, eu nem me dá vontade de pontuar, eu sou-te muito sincero, acho que é um jogador que está à parte. Eu vou-lhe dar o 6, até lhe dava um 5, mas eu hoje não quero ser mau para ninguém, porque estou mesmo feliz com este jogo. Vou-lhe dar o 6 porque cumpriu o mínimo dos mínimos. Acho que é um jogador que é um corpo estranho. É a sensação que eu tenho, é um corpo. Eu não gosto de ver o Corona quando toca na bola. Não me diz nada aquilo, não me diz nada. O Vitinha, com a presença que jogou pouco tempo, não é? Não deu para muito. Vou-lhe dar, só por isso lhe dou o 7, senão dou-lhe outra nota, mas é aquilo que eu já disse no início. E ele assume o jogo de uma maneira que aquilo não é para todos. Não é para todos. Estando um Sérgio ao melhor nível, estando um Uribe ao melhor nível, estando eventualmente até um Gruitch ao melhor nível, tendo que ser substituídos, temos um Vitinho ali perfeitamente igual ao melhor, não é? Portanto, não baixa o nível nenhum, pelo contrário, refresca-se a equipa e continua-se a manter a qualidade. Chega e sobra completamente. Por último, o Tony Martínez, também já foi pouco tempo, ainda considerei se o punha. O Grujic nem pus, que foi ele entrou aos 83, o Grujic é que já entrou aos 91, acho. O Grujic eu não coloquei, mas até entrou bem, ainda fez lá um corte importante, 1 ou 2. O Tony, vou-lhe dar, é injusto, vou-lhe dar um 6 no sentido de ter cumprido. Mas ele entrou bem, entrou com vontade, e eu gosto desta gestão do Sérgio. Aqui eu vejo o Taremi motivado, vejo o Evan Nilsson motivado e vejo o Tony Martínez motivado. Tem que estar os três aptos a jogar a qualquer momento, porque e gosto de os ver com fome de golo, como vi na taça. Gosto disso, portanto acho que o Sérgio aqui esteve muito bem na gestão. Está assim fechada as pontuações.
não há muito mais a dizer sobre isso. Alguma nota final do Dragão 27? Está tudo em aberto, não é? No grupo. Está tudo em aberto neste grupo. E o Só é pena não termos nós 6 pontos e o Atlético 3, se fosse reposta à verdade desportiva, mas exatamente. Exatamente. Mas estando o Futebol Clube do Porto a este nível elevadíssimo, tenho confiança que o Futebol Clube do Porto pode não conseguir, mas estará em condições de se bater de igual para igual com o Atlético e com o Milan para conseguir o segundo lugar, claramente. Eu acho que será muito entre o Porto e o Atlético. Sim. E o Milan vai ser decisivo porque o Milan não é fácil para ninguém. E a começar já por nós, porque eles vão-nos fazer a vida negra em San Siro, não tenho a menor dúvida disso. Vai ser um jogo bem mais complicado do que hoje. Sim. Mas acho que agora está um bocadinho entre o Porto e o Atlético e eu espero que o Liverpool queira arrumar já a coisa de vez, ganhando ao Atlético. E depois que descanse contra nós, pode ser que a gente ainda vá lá empatar. É um bocadinho isso, porque o Liverpool é inacessível completamente para o Porto, eu ponho de parte. E acho que para qualquer uma das equipes é uma equipa monstruosa mesmo. Sim, mas continua a ser um grupo de morte. Completamente. Mesmo entre os três, Porto, Milan e Atlético. O Atlético é sempre uma equipa de alto nível competitivo. Portanto, como é óbvio. Não, difícil. Está assim terminada esta análise. Vou-vos pedir só para subscreverem o canal se são novos ou se nos estão a ouvir pelo Spotify. Também muita gente tem começado a ouvir. Também partilhem, passem a palavra, chamem os esportistas, dragões autênticos. Queremos cada vez mais malta aqui connosco a comentar. Deem-nos a vossa opinião sobre o jogo. Votem, tem o link aqui na descrição no YouTube. Votem. E estaremos agora, nós não vamos, eu faço já aqui o aviso, depois também aviso nas redes sociais, no próximo jogo Tondela-Porto não vamos conseguir fazer análise, não vamos ter disponibilidade para isso, mas nós fazemos praticamente todos os jogos, como vocês sabem, portanto fiquem por perto, sigam-nos nas redes sociais para estarem atentos a todas as novidades, às pontuações finais, e é isso, resto boa semana e até à próxima. Até à próxima.